Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre a língua Yiddish, que muitas pessoas perguntam de onde surge essa língua, o Yiddish. E quando você vê um livro escrito em Yiddish, você vê que as letras são em hebraico. E a história do Yiddish é muito, muito interessante. Israel era um estado no Império Romano, há 2000 anos atrás. E judeus que eram suspeitos para o Império Romano, que não era o suficiente para condenar eles à morte, e por outro lado eles não queriam deixar eles na Terra Santa porque eles suspeitavam que talvez eles fossem planejar alguma revolução, alguma coisa contra o governo romano. Esses judeus eram exilados para um lugar mais longínquo, mais vazio, mais desolado, que era a Gália. A Gália, que é a França de hoje. E os judeus eram exilados para lá, então imagina o amor que eles guardavam pelo Império Romano, que exilou eles para um lugar tão longínquo, até que no ano 600 e média, mais ou menos, a tribo dos francos invadiram essa região chamada de Gália. E essa tribo dos francos, eles eram pessoas que falavam uma língua germânica. E é claro que os judeus, pelo grande amor que eles tinham pelos romanos que exilaram eles para lá, eles se uniram aos francos, ao pai do Carlos Magno, que era, e ajudaram ele a fazer as guerras contra os romanos, aprenderam a língua dos francos e começaram a falar aquele alemão dos francos. Só que tinham palavras que não tinha como judeu falar essa palavra. Então aquela palavra, você não vai falar no alemão dos francos, não ia ter uma palavra como Shabbat. Então eles falaram ela no Lashon HaKodesh, Shabbos. E Shabbat, nós sabemos que não tem a bolinha no Taf, então esse Taf é lido como esse. Então, agora, quando em Yiddish você vai falar um bom Shabbat, você fala a Gut Shabbos. O Gut já é na língua germânica. Ou, por exemplo, Yom Tov. Não tinha no alemão dos francos a palavra Yom Tov. Então, eles falavam Gut Yom Tov. Agora, você vai fazer um Kiddush Levon, né? A bênção que a gente faz quando nasce a lua. A gente faz essa bênção a partir do 7º dia do mês judaico. Então, eles deixaram lá Kiddush Levon. Eles não vão chamar a lua com o nome. Eles já sabiam fazer um Kiddush Levon uma vez por mês, então a lua continua sendo Levon, né? E daí para frente, várias e várias palavras eles mantiveram no original, nas palavras hebraicas originais, mas a maioria das palavras ficou naquele alemão dos francos. Os francos não tinham um alfabeto. Então, os judeus eles escreveram aquele alemão com as letras em hebraico, e essa foi a primeira língua germânica, o primeiro alemão escrito que existiu na história da humanidade, foi o Yiddish. É um alemão escrito com letras em hebraico até hoje. Esses judeus que ajudaram o pai do Carlos Magno nas guerras contra os romanos, eles pegaram o idioma dos francos e posteriormente o Carlos Magno se uniu aos romanos, se assimilou com os romanos, e aqueles francos eles aprenderam latim. Só que eles deturparam o latim virou francês. Mas os judeus não seriam capazes de fazer uma coisa dessas, de aprender a língua do povo que exilou eles para lá. Os judeus se recusaram a falar latim. Então os judeus continuaram falando o alemão dos francos e não mudaram para o francês. E esses judeus foram chamados de Ashkenazim, judeus alemães. E por quê? Aquele Frankreich, né? Aquela região é uma região que até hoje, a cidade de Urashi, que na época de Urashi era França e hoje é Alemanha, cidade de Worms. E Urashi, quando ele traduz alguma palavra do Lashon HaKodesh, da língua santa, do hebraico clássico,
ele traduz a palavra para a língua do país, para que a pessoa entenda do que se trata. Se a pessoa não conhece aquela palavra na língua santa, e o Rashi, você vê que ele usava uma palavra que era um francês antigo, mas um francês mais parecido com o português do que com o francês, porque era a transição entre o latim e o francês. E várias palavras no Rashi, tipo, uma vez ouvi lá, o Rashi estava falando sobre um tipo de barro, eu vi na tradução para francês, estava escrito argila. Argila, eu falei, pô, isso é português, né? Muitas palavras assim que no francês de hoje já não é aquela palavra, mas no português ainda ficou. Então, esses judeus que são chamados judeus ashkenazim, judeus alemães, posteriormente a situação na época das cruzadas, no ano 1200, a situação para os judeus da França, da Inglaterra e da Alemanha ficou um pouco difícil. E estou sendo muito delicado quando eu falo um pouco difícil. Comunidades inteiras foram dizimadas. Deus me livre, os cruzados fizeram um verdadeiro holocausto. Então, a solução era, sendo que a rota dos cruzados era Terra Santa, e então a solução seria mudar para o leste europeu. E aí os judeus foram se mudando para o leste europeu e dessa maneira foram se protegendo do antissemitismo que existia na Inglaterra, na França e na Alemanha, e teve uma verdadeira migração daqueles judeus chamados de judeus alemães, ashkenazim, para o leste europeu. A tal ponto que quando os judeus chegaram na Ucrânia, Kiev era a única cidade da Rússia, era Kiev. Os russos naquela época moravam em cima das árvores. A única cidade era Kiev. A tal ponto já tinham judeus em Kiev naquela época. Hoje Kiev é Ucrânia, né? A cidade ficou famosa. Então, os judeus foram morar na Ucrânia, na Polônia, na Bielorrússia, que é a Rússia branca. E o Alter Rebbe foi a comunidade judaica racídica que foram morar na própria Rússia, no próprio território russo. E a maioria dos Hassidim, o Baal Shem Tov, ele nasceu na Ucrânia, que naquele lugar foi derramado o sangue judeu no Mesirut Nefesh. Muitos judeus foram assassinados pelos ucranianos. E por 1001 motivos que para eles, com certeza, o motivo não importava. O motivo era só uma justificativa para assassinar uma família judia e roubar tudo que eles tinham. E dizem os grandes tzadikim que o Baal Shem Tov, ele nasceu na Ucrânia porque lá foi derramado muito sangue judeu no Mesirut Nefesh, que o judeu morreu por ser judeu. E a partir da Ucrânia, a partir de Medjugorje, o Hassidut foi se espalhando, o movimento hassídico foi se espalhando pela Polônia, até chegar na Rússia branca, Lituânia, por meio do Alter Rebbe. E o Alter Rebbe, afinal das contas, foi morar na Rússia, Liad, depois Liozna, depois Liad. Depois o Mittler Rebbe, o filho do Alter Rebbe, ele foi morar na cidade de Lubavitch. Assim começa a dinastia de Lubavitch, que ela começa com o Alter Rebbe, que nunca morou em Lubavitch, e ela vem até o nosso Rebbe, que também nunca morou em Lubavitch. Nosso Rebbe atual, Rebbe Menachem Mendel, que assim, quando a gente fala sobre o Rebbe está acima, tzadik, ele está acima dos conceitos de vida e morte. Isso são conceitos para pessoas normais. Tzadik está acima desses conceitos. Quando Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai, estava lá 40 dias e 40 noites e não comeu, não bebeu, numa temperatura de 50 graus, acharam que ele tinha morrido. Então todo mundo achou que ele tinha morrido. Ainda o lado ruim lá, que tem a capacidade de fazer imagens no céu, fez a imagem do enterro de Moshe. Hoje eles devem fazer discos voadores, coisas assim, já devem estar ocupados com coisas desse gênero, mas naquela época o anjo da morte, ele fez
um filme no céu mostrando o Moshe Rabbeinu falecido, sendo enterrado. E no fim, depois de 40 dias, Moshe Rabbeinu apareceu, estava tudo em ordem. Diz o Malbim que para consertar isso, na geração do Mashiach, vão pensar, 40 anos vão pensar que o Mashiach está falecido. Depois ele aparece. Mas nesses 40 anos que vão pensar que ele está falecido, as pessoas vão ter que falar, não, Tzadik ele está acima desses conceitos de vida e morte, Tzadik desse nível, dessa categoria, ele está, para ele não se aplica esses conceitos de vida e morte. É como se você fala, Eliyahu Navi está vivo ou morto? Na hora que ele está lá no céu, você vai falar que ele está morto, na hora que ele aparece aqui embaixo, você vai falar que ele está vivo, então ele morre, nasce, ressuscita. Tem esse conceito de vida e morte para um tzadik como o Rebbe de Lubavitch, isso sobre ele não se aplica. Então, estamos esperando agora que lá está escrito que o Mashiach ele é a reencarnação de Moshe Rabbeinu, e a geração do Mashiach é a reencarnação da geração que faleceu no deserto. E por isso a gente tem que passar por esse teste também. Que estão falando aí que Moshe Rabbeinu faleceu, a gente fala não. Rebbe Melech HaMashiach Chai Vekayam. Rebbe está sempre vivo, existente. Yatzlacha, Briut, Panassah Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. De Koltov.